Iniciar gravação. Está gravando. Tá o teclado aqui. Por favor, converse lá no recreio e deixa a luz. É só para conversar com o professor. Tá bom? Muito bem, gente. Vamos. Boa noite, caros companheiros de viagem do ciclo de estudos Eureka 2025. Bem-vindos a mais um passo do ciclo de estudos Autociência Passo a Passo. Hoje vamos conversar sobre o estudo do livro Jogo do Controle, que é um livro da fase da convivência. A gente já passou pela fase começou pela fase existencial, passou pela fase psicológica e chegou na fase da convivência. Esse livro já foi tipo o penúltimo livro do ciclo de estudos. O último, vocês vão ler daqui 2 semanas. Não é o próximo ainda, mas era tipo quase o último. Porque aqui se encerra o entendimento do jogo do controle. Né? Vocês caminharam até aqui, toda a caminhada que vocês fizeram, tinha como grande propósito o entendimento de que a nossa experiência cotidiana e constante é um jogo do controle. Em diversos níveis, desde os micros até os macros. A gente joga o jogo do controle na família, né? Os microsistemas, no relacionamento, marido e mulher, namorado e namorada, amigo e amigo, amigo com amigo, amiga com amiga, amigo com amiga, no trabalho, com os colegas. Onde tem dois, tem jogo do controle. Eu lembrei da frase, eu dei risada porque eu lembrei da frase cristã, né? Na tradição cristã, tem assim: onde dois estiverem em meu nome, lá estarei eu, né? Jesus fala assim. É mais ou menos isso, só que não num bom relacionamento. Onde dois estiverem lá, lá estarei eu. Quem esse é? O outroísmo estará lá. E o jogo do controle estava lá. Onde tiver dois, tem jogo do controle. Não sei se vocês notaram, mas eu mudei a capa do livro e eu voltei com uma capa antiga porque quando eu fiz a capa do livro a primeira vez, era essa capa atual das duas pecinhas de xadrez. Só que na primeira vez não tinha inteligência artificial ainda. Então, para você trabalhar as imagens, fazer alteração, era difícil. E você precisava de uma imagem de boa qualidade, porque não tinha esse recurso da inteligência artificial de você melhorar a qualidade da imagem. E eu tinha uma imagem em baixa qualidade, e quando eu ampliava ela ficava pixelada. Tá? Agora despixelou, a inteligência artificial ajuda, aí eu botei a capa de novo, que é a original. E o detalhe dessa capa original é que é um tabuleiro de xadrez com duas pecinhas só, né? Vocês olham. Tem a casinha preta e a casinha branca. E tá as duas. Por que é isso? É sempre no relacionamento entre um e outro. O relacionamento é sempre entre um e outro. E no seu caso,
é entre você e algum outro, né? Sempre assim, você está sempre relacionando com o outro. Esse outro vai mudar, mas vai ser sempre outro. Esse outro pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu vizinho, seu patrão, o padeiro, o açougueiro, e o cara lá no trânsito, o motorista da direita, vai ser você e um outro sempre. Então vai ser sempre aquele joguinho de xadrez, de uma peça. E outra coisa legal desse tabuleirinho de duas peças só é que não tem para onde ir, não dá para ir para o lado, não dá para ir para trás, você só consegue interferir no outro, e o outro só consegue interferir em você. Então, a nossa experiência ela é assim, a gente está sempre interferindo no outro e o outro está interferindo na gente. A gente está sempre afetando a experiência do outro e o outro está afetando a nossa. E isso é inevitável. É inevitável, não tem como ser diferente, porque viver é conviver. Como explica no livro, estamos condenados à convivência, porque a experiência que a gente está tendo, no nosso caso humana, é uma experiência de convivência, no nosso caso humana. Então estamos condenados à convivência. A nossa convivência não é só com seres humanos, a gente convive também com os bichos, com as plantas, com as pedras, com a chuva, enfim, um monte de coisa. Mas com esses aí a gente não tem muito problema, não sofre tanto e não convive tão mal. A gente convive mal mesmo é com outro ser humano. Entre um ser humano e outro, tem dois seres humanos, eu estarei lá, como disse Jesus. Estarei lá, eu quem? O jogo do controle. Ah, então, já que é inevitável conviver, não tem para onde fugir, o que se pode fazer? Se pode conviver bem, porque conviver é inevitável. Então, o que você pode fazer é conviver bem ou conviver mal. Aí é opcional. Conviver não é opcional. Uma vez que você entra na brincadeira da convivência, você não tem a opção de não conviver. Você está na brincadeira da convivência. O que você pode fazer dentro da brincadeira da convivência é conviver bem ou conviver mal. Só que você não vai conviver bem ou mal por simples decisão. É por decisão, mas não é assim que você está vivendo mal e você fala, não, decido que eu vou conviver bem. Não adianta. Por mais que você queira tomar essa decisão, decido que eu vou conviver bem. Se você não entender o que você está fazendo para viver mal, você continua convivendo mal. A ignorância te impede de tomar a decisão que faz você sair da má convivência. Então você precisa ficar consciente do que você está fazendo, que está criando a má convivência e perpetuando a má convivência, porque você faz e faz e faz e faz. E a má convivência se perpetua, perpetua, perpetua. Repete, repete, repete. Você fica ali experimentando má convivência porque você fica, por ignorância, fazendo a mesma opção que te mantém na má convivência. Como você não sabe que opção é essa, como você não sabe o que você está fazendo que está te mantendo naquela má convivência, você continua. É que nem se você estivesse num labirinto e não soubesse como sair. Você fica lá rodando, rodando. Enquanto você não souber por que você está perdido ali, você não vai conseguir sair. Você precisa ficar consciente. Eu estou num labirinto, isso aqui tem as paredes e tal. E aí você vai tomando consciência e aí você vai conseguindo sair. Então, a conscientização
é o que você deve buscar. Você deve buscar se conscientizar, ficar consciente do que você está fazendo, que está te mantendo na má convivência. Conforme você vai se conscientizando, é você saindo da má convivência, você vai se conscientizando, aí sim você vai conseguindo abandonar aquela opção que te mantém ali. Você toma a decisão de abandonar aquela opção que está perpetuando a sua má convivência. Você decide que você não vai mais viver daquela maneira. Quando você decide abandonar isso que você se conscientizou que está causando a má convivência, você vai saindo da má convivência e entrando na boa convivência. E o que é isso que você faz e repete? Que decisão é essa que você repetidamente executa, que te mantém, que cria e te mantém vivendo mal, convivendo mal? É a decisão de jogar o jogo do controle. É isso. Essa é a decisão que faz você viver mal. Se você observar, toda vez que você já sofreu, toda vez que você sofre e toda vez que você vier a sofrer, você vai perceber que isso é um resultado da sua decisão de querer controlar o outro, de alguma maneira. Esse outro pode ser a chuva, pode ser uma pessoa, um ente familiar, um marido, um filho, um primo, um amigo, pode ser, sei lá, um bicho, um coelho, um cachorro. Você fica sofrendo porque você não está conseguindo controlar. Se você conseguisse controlar, você ficaria de boa. Vou dar um exemplo que provavelmente é corriqueiro para vocês, para ilustrar. Se você pedir para o seu computador fazer alguma coisa que você quer, como o computador ele executa exatamente o seu pedido, ele é tipo um escravo perfeito. Você fala, faz, ele faz, e ele não reclama, não pergunta, manda ele fazer, ele faz. O seu computador ou o seu celular, se você não usa computador, pensa no celular. Aí você fala assim, por exemplo, para o computador, toca essa música. Aí ele vai lá e toca aquela música. Você pode falar para o celular também, né? Toca essa música. Ou você está buscando, busque tal música que você quer ouvir. Não tem sofrimento nenhum. Ele vai lá, busca a música. Agora, se você falar para o computador, toca essa música, e ele não tocar, ou ele fazer qualquer coisa que não for o que você pediu, você vai estressar, você vai ficar bravo, né? Às vezes a gente não fica bravo, o computador joga, desgraça, faz o que eu estou pedindo e tal, não sei o quê. Então é isso, até com coisas que não são humanas, a gente sofre quando a gente não consegue controlar. Né? Você se prepara todo para sair de manhã e fazer uma viagem, ir para a praia, fazer um passeio bacana ao ar livre, no bosque, no clube, no parque, e está chovendo. Você acorda, está chovendo. Você fica estressado. Por quê? Porque você quer controlar o clima. Né? Hoje está frio. Nossa, está muito frio. Aí você fica, ai, que bosta que está frio. Por quê? Porque você quer controlar a temperatura. E a única coisa que você realmente pode controlar, não só pode, como deve, né? E não tem como você está sempre controlando isso. É a sua decisão. O que você decide? A cada instante você decide. E a sua decisão está sempre 100% e totalmente dentro do seu controle. Ela é você controlando a criação da sua realidade, como a gente já estudou. Isso sim. Mas qualquer coisa que não seja a sua decisão, o seu arbítrio,
não é da sua conta. Você não tem como controlar. Está fora do seu controle. Só que, embora esteja fora do seu controle, existe a possibilidade de você tentar. É impossível que você obtenha sucesso, porque está fora do seu controle. Qualquer coisa que não seja do seu arbítrio está fora do seu controle, não é seu arbítrio. Mas a possibilidade de tentar, ela existe. E pela possibilidade de tentar existir, você acha que você vai conseguir. E por algumas vezes, ao tentar, esse outro que você está tentando permite o controle, você acha que é possível, você cai nessa ilusão. Até que ele, por exemplo, até que ele dá um basta, e aí pronto, você percebe que não era possível. A gente vive sobre equívocos assim. Então, por exemplo, você combinou com um amigo, vamos ir no parque. Vamos lá no parque, ele não quer ir no parque, aí você fica enchendo o saco. Não, vamos no parque, vamos no parque, vamos no parque, você não vai fazer nada, não sei o quê, eu não quero ir lá sozinho, você é meu amigo. Aí a pessoa decide ir no parque com você. Ou seja, aí você tem a sensação, controlei, né? Aconteceu o que eu queria. Controlei a pessoa. Aí no meio do caminho a pessoa fala, vou voltar para casa. Ué, mas eu não te convenci a ir no parque comigo? Mas agora eu mudei de ideia. Aí você fica bravo. Por quê? Porque nesse momento ele te mostrou o seu equívoco e cutucou uma ferida narcísica sua. Você não é o onipotente. Você só é dono do seu arbítrio. Ele usou o dele e voltou para casa. Então, muitas vezes a gente vai acreditando nesse equívoco que a gente consegue controlar o outro. Mas é só porque o outro se permitiu ser controlado. Porque se ele não, por ele ter arbítrio, ele não pode ser controlado por nada a não ser pelo arbítrio dele. Então, e isso acontece com você também, né? Muitas vezes você não quer uma coisa, mas você dá permissão, você concorda com uma coisa que você não quer. E aí você fala, você está me controlando. Você pode falar por você está me controlando. Não. O outro não está te controlando. Você que está permitindo ser controlado pelo outro. Você tem arbítrio. É você que está decidindo fazer uma coisa que você não quer. Por quê? Talvez porque você quer o agrado da pessoa e aí você permite isso para controlar a opinião dele sobre você. Esse joguinho é danado. É tudo jogo do controle para todo lado. Né? Pois bem, então, para que você consiga, no jogo do controle, não tem bem viver. Porque se você se deixa controlar, você está vivendo em autonegação, porque você está vivendo contra a sua vontade. Se você tenta controlar o outro, você vai se estressar, por quê? Porque você está tentando fazer uma coisa impossível, aí você tem que ficar ali o tempo todo controlando o outro para que ele realize o que você quer. Só que quando você fica o tempo todo controlando o outro para que ele percebe que você sai de você? Você sai de você. Você não tá. É como se você estivesse tentando dirigir a bicicleta do outro. Você está sentado na sua bicicleta e fica tentando dirigir a bicicleta do outro. O que acontece? Você não consegue dirigir a sua fica às traças. Por exemplo, né? Pais que ficam totalmente ali na vida do filho, dirigindo a vida do filho. O que acontece com a vida desses pais? Desaparece, eles não têm mais vida. Porque a vida deles é ficar ali dirigindo a vida do filho. A vida deles acaba. Então, tanto quando você deixa o outro controlar a sua vida, como você tenta controlar a vida do outro, você vive mal. Outro motivo, né, de você viver mal é porque quando você tenta controlar a vida do outro, você vai violentar o outro, você vai cometer um ato de violência.
porque o outro tem o quatrix dele, tem a unicidade dele. E aí você vai querer impor a sua unicidade sobre a unicidade do outro. Ao fazer isso, impor a sua unicidade sobre a unicidade do outro, você vai violentar a unicidade do outro. Tipo, também para dar um exemplo ilustrativo, você vai querer que um macaco seja um peixe. Aí você vai enfiar o macaco dentro d'água e vai querer que ele respire lá de dentro d'água. Você vai violentar o macaco, porque o lance do macaco é ficar pulando de galho em galho. Ele não é peixe para ficar nadando d'água. E vice-versa, você vai querer que o peixe seja um macaco. Aí você joga o peixe na árvore e fica. O peixe bate na árvore e cai, né? Não sabe pular de galho em galho. Outro não respira fora da água. E o macaco vice-versa. Enfim, para ilustrar. O que vai acontecer se você botar o macaco debaixo d'água? Obrigar o macaco a ficar debaixo d'água. Ele vai ficar com raiva de você. E o peixe, a mesma coisa. Então, toda vez que você invade a unicidade do outro, que você está fazendo essa violência, você causa dor no outro. E o sentimento que o outro vai ter sobre você é o sentimento de vingança. Ele vai ter ódio, raiva de você, que é natural, porque é o sentimento que você tem quando está sendo violado, né, violentado. E aí ele vai querer se vingar, ele vai querer que você sinta a mesma dor que você. Jogo do controle, entendeu? Você me causa dor, eu te causo dor. Olho por olho, dente por dente. Se fura o meu olho, eu furo o seu. Isso não é boa convivência, né? Vamos combinar. Vamos combinar que não é, né? Ou uma convivência onde, em vez de tentar controlar o outro através da força e da violência, você tenta controlar através da mentira. Aí fica um mentindo para o outro, um tentando enganar o outro. Também não tem como conviver bem assim, né? Você vai ficar sempre desconfiado do outro, outro desconfiado de você, porque senão o outro te manipula em mente para você, você manipula em mente para o outro. Também vamos combinar que não é boa convivência. Então, não existe boa convivência no jogo do controle. Não existe. Por isso que o nosso dia a dia é doído. Doído, né? É doído. Por quê? Porque é jogando o jogo do controle o tempo todo. Doído porque você está sempre violentando ou sendo violentado. Doído porque você precisa ficar pisando em ovos. Você nunca pode ser você mesmo, porque se você não parar de fingir um momento, aí você vai ser prejudicado, você vai ser punido. Você tem que ficar fingindo que você está feliz, você está fingindo que você gosta daquilo que você não gosta. Fingindo, fingindo, fingindo. Jogando o jogo das convenções, que você acredita naquelas coisas que você não acredita e tal e tal. Então, o nosso dia a dia é esse jogo do controle que é doído. Doído. E se a gente quiser ter uma boa convivência, a gente precisa sair do jogo do controle, abandonar, desistir do jogo do controle. A gente está dentro do jogo do controle, a gente está jogando o jogo do controle porque a gente decide jogar. É uma decisão, a gente decide jogar o jogo do controle. Para sair, a gente tem que decidir sair, mas para decidir sair, a gente precisa entender que a gente está dentro. Porque se você não entende que você está dentro, como é que você vai sair de uma coisa que você não sabe que você está dentro? Esse é o ponto. Tem uma frase do Saramago que diz assim: é preciso ver a ilha para sair da ilha. O que essa frase está dizendo? Quando você está na ilha, você não sabe que você está numa ilha. Você não sabe. Aí quando você se afasta da ilha,
Aí você vê e fala, pô, estava numa ilha. Aí você percebe. Então é preciso ver a ilha para sair da ilha. É isso que ele está querendo dizer. Quando você está na ilha, você não sabe que você está na ilha. O, no filme O Náufrago, tem uma cena que trata disso. O cara, o náufrago, o avião cai. Quem não assistiu esse filme, recomendo. Ele faz parte dos filmes do Cinema. Eu não sei se eu passei ele para vocês esse ano, mas ele entra. E vocês podem ver que eu estou sempre falando ele porque ele é bom em vários sentidos, o Náufrago. Mas eu vou contar a cena e quem não assistiu vai entender do mesmo jeito. O cara, ele cai de um avião. Estão me corrigindo aqui. É preciso ver a ilha para sair da ilha. A frase é assim. Preciso ver a ilha para sair da ilha. É preciso sair da ilha para ver a ilha que eu falei? É, meio que dá na mesma, mas tudo bem, a frase correta é essa. É preciso ver a ilha para sair da ilha. Ele cai do avião, o náufrago, ele ainda não é náufrago nesse momento. Mas o avião cai, ele fica lá no mar e o mar joga ele para uma praia. E ele anda para lá, para cá na praia. E num determinado momento ele quer entender onde é que ele está. E tem uma montanha ali onde ele está. Então ele pega, faz o caminho pela mata e sobe no morro. Na hora que ele sobe no morro, que ele olha assim ao redor para entender onde é que está, para ver se tem alguma coisa perto para ele também pedir ajuda, se salvar. Ele vê que tem água todo ao redor do lugar onde ele está. E aí ele toma consciência que ele está numa ilha. Até então ele estava numa praia, podia ser um continente, alguma coisa. A hora que ele olha ali em cima, ele vê que tem água ao redor de todo o território, que é a definição de ilha. Não sei se vocês estudam isso na escola. Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Fantástico. Aí ele olha o pedaço de terra cercado de água por todos os lados, estou numa ilha. Ficou consciente. Ele precisou ver tudo aquilo ali para perceber. A mesma coisa. Se você está dentro do jogo do controle, mas você não sabe, é como se você não estivesse. Por isso que você continua fazendo. E você não sabe, você está dentro do jogo do controle. Só que você não tem consciência que você está. Então você continua fazendo a mesma coisa, que é o que tem para fazer. Você nem consegue entender o que você está fazendo. E o que a oficina fez com vocês nessa caminhada até aqui? Passo a passo, passo a passo. Ela foi mostrando para você que você é um ser. Só que você não é só um ser, você é um ser humano. E que você ser humano, é o criador da sua realidade. E que você cria a sua realidade, e que além de você criar a sua realidade, você cria porque você tem uma motivação para isso, que você é um desejo, que você tem o seu Quatrix. E aí você começa a entender que todo mundo, o outro é um ser humano, o outro também tem um desejo, tem um Quatrix. Se você invade o Quatrix dele, você está cometendo violência, assim como quando o outro invade o seu, está cometendo violência, e tarará, tarará. E que você invade o Quatrix do outro, e isso é violência, e o outro invade o seu, isso é violência. E você tenta controlar o arbítrio do outro, isso é altruísmo, e o outro tenta controlar o seu arbítrio, isso é altruísmo. Você fica vivendo a vida do outro, e o outro vivendo altruísmo. E tudo isso gera o quê? Má viver e má convivência. E como é que chama tudo isso acontecendo ao mesmo tempo agora?
Isso se chama jogo do controle, que é a sua vida. É a sua vida. O que é vida? Tem o programa lá, tem o programa lá do como é que é o nome? Aquele Marcelo Taz, né, o carequinha, como é que é? O mesmo, ele pegou o programa do outro. É o mesmo nome, o programa, como que é? Provocações. Provoca que veio de provocação. A pergunta que ele faz para todos os convidados no final é legal, é interessante. Ele diz assim: fulano de tal, o que é a vida? Né? Fulano de tal, o que é a vida? Aí, se o cara é filósofo, dá uma resposta, se o cara é padeiro, dá uma resposta, se o cara é dentista, dá uma resposta, se o cara é artista, dá uma resposta, cada um dá uma resposta e ele não tem certo e errado. O que ele quer ouvir é a resposta da pessoa também. Muito justo. Se um dia você for chamado para ir lá no Provoca e o Marcelo Taz te perguntar o que é a vida, você já sabe responder. Pois diga. Marcelo Taz, a vida é o jogo do controle. É isso! Aí ele vai falar: é isso! Rapaz, é isso! Porque é isso. Convivência, a nossa convivência é o jogo do controle. Então a gente precisa ficar consciente disso. Se você não tiver, e não é consciente disso, eu fui lá na oficina e estudei 10 meses e aí eu vi o professor falando que a vida é o jogo do controle, eu estou ciente disso. Não. Um jogo só existe na hora que você está jogando. Se você não está jogando, não tem jogo. Imagina um videogame. Tem um videogame lá vamos pegar um da minha época, que é o Pac-Man. Você está lá jogando Pac-Man, ninguém nem. Não, é clássico, né? Todo mundo deve saber o que é o Pac-Man. Você está lá jogando Pac-Man. Aí você para de jogar, cadê o jogo? Não tem. Você, não, você só tem o jogo do Pac-Man na hora que está jogando Pac-Man. Não precisa ser jogo de videogame. Vamos fazer de conta que é o jogo da. Jogar dama. Dama, né? Tabuleiro ou xadrez. Mesma coisa, quase a mesma coisa. Tabuleiro ali, as peças. Cadê o jogo de dama para você? Tá ali na hora que você está jogando. Na hora que você não está jogando, nem existe. Então, não é simplesmente estudar o jogo do controle, tipo, li o livro que fala, explica. Isso não vai te ajudar a viver bem. Você precisa estar consciente do jogo, do controle, quando ele está acontecendo. E ele está acontecendo o tempo todo. O problema é que você nunca está consciente disso. Na hora que você acorda de manhã e a pessoa te dá bom dia e você quer mandar ela para puta, e você fala, bom dia, tudo bem, meu querido? Você está jogando o jogo do controle. Entende? A cada instante, você está jogando no controle. Então, você precisa estar constantemente consciente disso para não jogar. Para poder ficar consciente que você está jogando e desistir de jogar. Abandonar essa opção. Você ganha no jogo. Você ganha no jogo do bem viver toda vez que você perde no jogo do controle. Vou falar melhor. Você está jogando do controle tentando ganhar e perde, porque mesmo tentando ganhar você pode perder, e ainda assim você está vivendo mal. Melhor fica dizer assim: você ganha
você ganha a boa convivência toda vez que você desiste do jogo do controle. Toda vez que você desiste. Só que quando você está jogando o jogo do controle, desistir do jogo do controle parece uma dor insuportável. Porque você está querendo ganhar. E é para você desistir de querer ganhar, parece que é uma dor que você não vai suportar. Por isso que lá na aula passada eu falei, suporte essa dor, fique. Então você tem que suportar essa dor de desistir do jogo do controle, porque você tem dentro de você o anseio de controlar, porque o seu desejo não está sendo satisfeito. E você quer controlar para o seu desejo ser satisfeito. O lance é que você pode realizar o seu desejo pode vir a ser satisfeito, sem que você precise jogar o jogo do controle. Não é assim, seu desejo só será satisfeito se você jogar o jogo do controle. Isso é falso. Seu desejo também pode ser satisfeito no jogo da liberdade. Também pode. Ah, mas é mais difícil, sim. É mais fácil comprar um revólver, que nem já conversamos aqui. É mais fácil você comprar um revólver. Você compra um revólver, põe o revólver na cabeça do outro, realiza o meu desejo. Ele realiza. É muito mais fácil, claro que é. Só que aí não vai ter boa convivência. Então, para você ter boa convivência, viver bem e ter boa convivência, você precisa desistir do jogo do controle. Mas para você fazer essa opção de desistir do jogo do controle, você precisa ter consciência que você está jogando o jogo do controle. Então, tudo que você caminhou e estudou e viu sobre a experiência humana até aqui, sobre a convivência, sobre o funcionamento da criação da realidade, é para você entender que você está jogando o jogo da convivência humana, o jogo da criação de realidade, no modo controle, jogo do controle. Para poder desistir, ter a boa convivência e jogar num outro modo, que é o jogo da liberdade. E para você ter essa consciência do que é o jogo do controle que você está jogando, e você, mesmo eu falando aqui, você vai continuar muito tempo jogando, porque eu falo, e até você despertando a consciência para o que eu estou falando, demora. Você precisa ficar praticando autoobservação, para ir despertando a consciência. Mas para que isso vá acontecendo, a gente no estudo vai entrando nas entranhas da coisa. Nas entranhas do jogo do controle. Como é que ele acontece assim no seu nível mais básico? Ah, jogo do controle é querer controlar o outro. Sim, tem a ver. Eu devo prestar atenção na minha intenção. Sim, tem a ver. Mas vamos mais para dentro. O que tem mais para dentro? Tem os modos operantes, tem as estratégias e as subestratégias que você usa para executar o jogo do controle. E esse livro foi para mostrar isso. Quais são? A punição e a recompensa. Punição e recompensa. Se você quer controlar o outro, tem duas maneiras com várias roupas diferentes. São várias roupas que você pode colocar em duas estratégias, e sempre essas duas. Você vai lá e suborna, recompensa o outro para controlar, dá um biscoito, igual se dá para o cachorro. Dá uma cambalhota, o cachorro dá uma cambalhota, você vai dar um biscoito para ele. Finge de morto, ele finge de morto, você vai dar um biscoito para ele. Não é? Dança na boquinha da garrafa, você vai dar um biscoito para ele.
Esse biscoito pode ser vários tipos, né? Pode ser desde um elogio a US$ 1 milhão. Então vai lá e vai dar um biscoito, vai dar uma recompensa, vai subornar a pessoa para que ela realize o seu desejo, faça o que você quer. Ou a punição, né? A pessoa não fez, também a mesma que aquela do meu amigo que usava como, aquele meu amigo que usava a técnica de adestramento de cachorro para as crianças, né? Isso aí, é isso que ele deve ter lido lá no livro, né? Assim, ó, dá biscoito ou mete o chicote, né? Que é isso. Dá uma cambalhota, não dá. Dá uma cambalhota. Não deu? O Havaiana de pau, né? Chinelo, né? Tem uma frase da internet que fala assim: minha mãe alinhava os 7 chakras com uma chinelada só, né? Moleque, aí os 7 chakras ficavam alinhados numa chinelada só. Não é isso? Chinelão. Chinelo tradicional, chinelão. Chinelo também pode ser desde ameaça de jogar uma bomba nuclear em Hiroshima, ou na Hiroshima jogaram de verdade, né? Jogaram lá para poder depois ameaçar o outro. Ó. Se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente pega essa bomba que a gente jogou em Hiroshima e joga no 6. Aí pronto, ameaça. Punição. Aí controla o outro. E o outro o que faz? Guerra Fria. Constrói uma bomba e ameaça também. Ah, mas se você jogar uma. A gente tem bomba atômica agora também, a gente joga em vocês também. Aí fica. Ameaça, 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 ameaça. E então, no dia a dia, no dia a dia é isso, né? A gente está subornando os outros o tempo todo para eles fazerem o que a gente quer, ou recebendo suborno, ou então está ameaçando e violentando o outro, ou sendo violentado, agredido, para entender que a gente deve obedecer. O que a gente quer do outro? O que a gente quer do outro? A gente quer que ele obedeça. A gente quer que seja feita a minha vontade, assim na terra como nos céus. Ó, não é? Isso. A gente quer que o outro obedeça, a gente quer que todos obedeçam a nossa vontade, ninguém desobedeça. É isso que a gente quer. A gente quer E aí tem que controlar todo mundo. Tem que controlar, porque se eu não controlar o outro, como é que o outro vai fazer, vai me obedecer, vai fazer o que eu quero? Aí vai ter que jogar o jogo do controle. Como é que eu faço para o outro me obedecer? Bom, para o outro me obedecer, eu posso chantageá-lo, né? Dando uma recompensa. Se ele me obedecer, dou biscoitinho. Ou então posso ameaçá-lo. E se a ameaça não for suficiente, eu vou lá e puno ele, para ele sentir a dor e entender que se ele fizer de novo, vai doer em dobro. Você dá uma chicotada e fala assim: a próxima, o chicote vai vir pegando fogo. Aí pronto. Aí você fala: mas Ferrari, nem chicote eu tenho. Pô, tu não tem boca e língua? Quantas vezes você já não chicoteou os outros com as suas palavras? Às vezes você chicoteia o outro só fazendo assim, ó. Pô, você está expressando, né, para punir ele, né? Faz o que eu quero que você faz, senão basta isso. Mas o lance é que quando você está jogando o jogo do controle, que nem a gente falou a semana passada, e você quer ganhar, você quer seu desejo satisfeito, você nunca vai abandonar em benefício do outro.
Ah, eu vou parar de jogar o jogo porque eu não quero ser uma pessoa que violenta o outro. Não. Você quer tanto o seu desejo satisfeito que foda-se o outro, você violenta, não tá nem aí, né? A guerra está de exemplo. Mata milhões de uma vez só para ter um desejo satisfeito. Não, é foda. Pensa bem. Os caras, um exército, um país, um regente. O regente não faz sozinho, né? A nação faz. Eles matam uma nação inteira por causa de um pedaço de terra. Né? A briga lá em. O planeta tem terra para todo lado. Isso a gente vai ver também, né? E quem é o dono da porra da Terra? Quem é o dono do planeta? Não tem, né? Mas não. Percebe equívoco sobre equívoco também. E daí começa a um querer matar o outro por causa de um punhado de terra. E essa terra que ele conseguir ganhar vai ser a mesma terra que vai enterrar ele amanhã. Gente, é um absurdo, né? Mas, enfim, ninguém vai deixar de ser violento e excludente e jogador do jogo do controle para se tornar um santo, em benefício do outro. Não, não vai. Você também não vai. Você só vai abandonar o jogo do controle quando você entender que a melhor opção que você tem a fazer é conviver bem. Né? Jogar o jogo da liberdade porque é o único que leva para a boa convivência. Não tem nada melhor do que a boa convivência. Por que, que não tem nada melhor do que a boa convivência? Porque você está preso você está preso na cadeia da convivência. Você tem que conviver o tempo todo. Então a melhor coisa que você pode fazer, uma vez que você está preso na cadeia da convivência, é conviver bem, porque conviver você vai sempre. Se não for, no próximo livro vocês vão ver um equívoco que tem, né? Eu não vou dar muito spoiler. Se você não conseguir, eu vou eliminar esse outro aqui, porque pronto, aí eu vou viver bem. Mas vai vir outro, igual. Você mata um e vem outro. Tem um texto que eu não sei se vocês lembram, que está aí, por aí, que a gente já até passou, que fala assim: não adianta matar o mato. Estou brincando com a ideia de matar. Não adianta matar o mato. Porque você mata um e vem outro. Não é isso. Estou falando do mato mesmo, a grama. Você vai lá e tenta matar a grama. O que acontece? Nasce outra grama. Aí você vai e mata aquela grama. O que acontece? Nasce outra grama. Então não adianta você tentar matar o mato, porque sempre vem outro. Então aí quando você vai tomando essa consciência, se você tomar essa consciência, aí sim, não por santidade, não em benefício do outro, mas em benefício próprio. Pelo mais absoluto egoísmo, pensando plenamente no seu bem-estar, você vai decidir abandonar o jogo do controle. Assim, não, esse jogo do controle não, só me estressa, só dá ruim, só faz eu viver mal e conviver mal. Eu quero viver bem e conviver bem. Então, eu vou abandonar o jogo do controle. Na hora que você abandona o jogo do controle, imediatamente você entra num outro jogo, que é o jogo da liberdade. E então é isso. A observação diária que você deve fazer é sobre tudo isso que a oficina te apontou nesses livros da fase da convivência. Passar o dia em estado de autoobservação, observando sua intenção. Quando você está interagindo com o outro, você observa. E você olha a sua intenção. Eu vou fazer isso. Com qual intenção? Qual é a minha intenção em fazer isso? Observa, porque você vê a sua intenção. Eu vou mandar essa mensagem no grupo da família.
grupo que tem mais treta, né? Eu vou mandar essa. Qual é a sua intenção? Você quer cutucar alguém, machucar? Eu vou mandar, só que eu vou espetar a bunda daquele meu tio chato, não sei o quê. Está tentando controlar o tio. Ou eu vou mandar essa mensagem falando bom dia com um arco-íris, e todo mundo vem falar, ai, como ele é legal, como ele é bacana. Controle por suborno. Então fica de olho na sua intenção e vê se, além de você ver sua intenção, se é de controle, eu estou querendo controlar, vê se é uma intenção de suborno, de biscoitinho ou de ameaça. Né? Em grupo também de WhatsApp é assim, você manda uma mensagem que não tem a ver com o grupo, aí vem 300 mensagens falando, vai tomar no cu, vai se... É assim. Grupo de homem nesse nível, das mulheres não sei. Gente. Vai tomar no cu, vai se fuder, para com isso, não sei o quê, zoa, aí manda figurinha. O que as pessoas estão fazendo? Havaiana de pau. Havaiana de pau, até você entender que não é para você fazer isso aqui. Estão tentando te controlar. Às vezes você é o que recebe a sapatada, às vezes você é o que dá. Observa, se você é o que dá, recebe, você está sendo convidado a entrar no jogo controle. Obedeça, ou você vai receber outra sapatada. Se você é o que dá, você está fazendo a mesma coisa. Obedeça, então a gente vai te bater. É jogo do controle. É isso o dia inteiro, em todo lugar, no WhatsApp, né, em toda a rede social, em casa, no serviço. Onde é que você está? Onde tem dois, lá estarei eu. O jogo do controle. Jesus não falou assim, né? Aí, pelo menos tinha ficado consciente. Onde tem dois, lá estarei eu. O jogo do controle. E você vai estar sempre convivendo com o outro, vai ter sempre jogo do controle ali. Então você não vai abandonar por santidade, por benefício do outro, você vai abandonar por absoluta exaustão. 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 O jogo do controle vai fazer você ficar com câncer, ele vai fazer você ficar com gastrite, ele vai fazer você ficar com úlcera, ele vai fazer você ficar com síndrome de pânico, porque você tem que controlar tudo, né? Ele vai fazer você ficar depressivo, ele vai fazer você ficar dopado em medicamento para tratar da depressão, do pânico, da gastrite. Lá, ele vai te derrubar, até que você chega lá na UTI. Você está lá na UTI, aí você toma consciência. O que eu fiz para chegar aqui? Joguei o jogo do controle. E aí, por absoluta exaustão, e no seu próprio benefício, sem nenhum ato de santidade, no mais absoluto egoísmo, pensando no seu bem-estar e na sua felicidade, você vai desistir do jogo do controle e entrar no jogo da liberdade. É assim. É assim que você vai mudar de opção. Agora, se você for inteligente, você tem inteligência para isso, você não precisa tomar uma sopa inteira para saber o gosto da sopa. Né? Para saber o gosto da sopa, você toma uma colherzinha da sopa e fala: é sopa de canjica. É sopa de milho. É sopa de ervilha. Ou a sopa inteira vai ter esse mesmo gosto. Faz a mesma coisa. Se você ainda não está na UTI, se você está só no pré-ambulatório, ou lá no pré-atendimento, no pronto-socorro, né? Ou se você ainda não. A ambulância está chegando, né? Você ainda não está na UTI, você está quase. Perceba que essa colher que você está tomando aí de má convivência e sofrimento por causa do jogo só vai aumentar.
só vai aumentar. Até se chegar no UTI, desiste agora. Num ato de inteligência. Para o seu próprio bem. No mais absoluto egoísmo. Pensando estritamente em você, no seu próprio bem. Se você tem amor por você, se você quer o seu bem, a melhor coisa que você pode fazer por você é desistir do jogo do controle. E jogar o jogo da liberdade. Você não vai fazer isso por ninguém, você vai fazer isso porque você quer o seu próprio bem, porque você quer viver bem e conviver bem. Num ato de inteligência. E arbítrio. Você vai decidir colocar em prática. Claro que você automatizou jogar o jogo do controle. Você dá uma cochilada, já está jogando. Ferrari, quando eu percebo, já estou eu ali violentando os outros, ameaçando, punindo, chantageando. Quando eu vejo, já estou fazendo isso. Uai, se você viu, tá ótimo. O pior é quem não vê. Quando eu vejo, tá ótimo. Se o quando eu vejo acontece com você, tá excelente. Porque a maioria não tem esse quando eu vejo. A maioria não vê nada. A maioria nasce, anda, dá 5 passos e já está na UTI e morre. É isso. Para você, quando eu vejo, beleza. Ótimo. Quando eu vejo, é você ficando consciente. Aí você não desiste. Fala, puta que pariu, eu aqui chantageando a pessoa. Estou mentindo aqui para agradar. Eu vi, estou vendo. Olha eu fazendo isso aqui de novo. Ótimo. É isso que é para fazer. Aí quando eu não vejo? Quando não vejo, não vejo. Eu não estou vendo. Mas pratica ficar olhando. Pratica a autoobservação. Para ir ficando cada vez mais consciente. Isso vai aprofundando e vai aprofundando, e vai aprofundando. Beleza? Então, nesse momento do ciclo de estudos, vocês já tiveram. A gente construiu o alicerce, o telhado, o alicerce, as paredes e o telhado. Vocês chegaram no telhado, agora vocês têm tudo que vocês precisam saber para ficar consciente do que está acontecendo quando você está na má convivência. Está tudo entregue, está tudo na sua mão. Que nem está lá na capa do site da oficina. Você está com a faca e o queijo na mão. A oficina colocou a faca e o queijo na sua mão. Sua vida é o jogo do controle e como ele acontece, está aí, tudo na sua mão. Faca e o queijo. Só que não adianta só ter a faca e o queijo na mão. Precisa algo mais do que apenas a faca e o queijo na mão. Que algo mais é esse? Precisa ter fome. Porque se você tiver a faca e o queijo na mão, mas não ter fome, que adianta? Pode ser um hambúrguer e um milkshake de ovo maltine. Não vai fazer nada com aquilo. Você tem a faca e o queijo na mão, precisa ter fome. Fome de quê? Fome de viver bem. Você precisa ter fome de viver bem. Se você não tiver fome de viver bem, mesmo que você tiver a faca e o queijo na mão, serviu para nada. Então a oficina colocou a faca e o queijo na sua mão. Na sua convivência, se você tiver fome de bem viver, de boa convivência,
Aí você vai usar a faca e o queijo, ou seja, vai usar tudo que você estudou aqui sobre o jogo do controle para desistir do jogo do controle e viver bem. Então você já está com a faca e o queijo na mão. O que a gente vai fazer o ciclo de estudo não acabou, né? O que a gente vai fazer daqui para frente é aprofundar ainda mais no entendimento do jogo do controle, mas é para colaborar e ajudar você nesse aprofundamento. Você já poderia por si só fazer esse aprofundamento, não precisaria do ciclo de estudos. Mas tem, né? Então a gente vai aproveitar o ciclo de estudos para ir junto e aprofundando mais no que está implícito e derivante do entendimento do jogo do controle. É o que a gente vai ver daqui para frente, até terminar a parte da convivência. E o que eu tinha para dizer era isso. Eu vou colocar o fone de ouvido aqui, vou tirar a blusa porque esquentou. Vou botar o fone de ouvido e vocês querendo conversar qualquer assunto, fazer perguntas, tirar dúvidas, é agora. Eu acrescento aqui. Não tem muito mais o que falar para vocês, né? Agora é vocês colocarem em prática, usarem a faca e o queijo que está na mão de vocês. É isso. Está aberto para conversa, diálogos, perguntas e dúvidas. 1, 2, 3, já. Não lembro da história do cacique, não. Não lembro. Deixa eu ver se onde eu ouvi tá. Deve funcionar aqui. Ah, exatamente o que você está falando, não lembro, não. Eu falei muita coisa. Ah, lembrei mais ou menos. Pode falar. Boa noite, Ferraz. Boa noite a todos. Boa noite. Então, Ferrari, eu já sou veterana, né? Bem veterana. Eu tenho bastante consciência, eu fico bem atenta, né? Só que é bem sutil, né? O controle de forma deliberada, como era antigamente, eu já não faço mais. Mas como eu estou observando, e principalmente quando leio, né, e a gente tem esse papo aqui, aí eu começo a observar minhas atitudes e vejo que é bem sutil. A gente controla com muita educação, com muito jeitinho, né? É um vício. E a única coisa que eu vejo que eu posso fazer é observar, observar e para que na hora que estiver acontecendo eu conseguir não fazer. Mas é muito difícil, principalmente porque, como a gente vive em sociedade, as pessoas querem controlar. E a gente sabendo, eu falo, não quero, não, isso não aceito isso. Aí acaba que você fica sendo a inconveniente, né? A chata. Porque, pô, ela sempre tem uma opinião, ela nunca quer isso. Ela nunca concorda. Hoje mesmo eu tive uma situação que eu até lembrei do filme, eu ri, né? Que eu falei assim, caramba, eu vou comprar um revólver. Eu lembrei do filme Revólver, fiquei rindo. Eu falei, vou comprar um revólver, cara, eu não aguento mais. E foi engraçado eu ter falado isso, porque eu lembrei do filme e vi, né, a situação que não tem controle, porque o diálogo é muito difícil. Eu tento dialogar, né? Eu estou tentando, sempre eu vou lá. O que você pensou? Por que agiu assim? Eu queria só entender. Você pode me explicar? Às vezes a pessoa nem sabe explicar.
E aí não tem diálogo, aí a pessoa prefere ser grossa ou ser vítima e não dá continuidade. E aí a gente respira e se retira porque é difícil, né? Uhum. Exatamente, Ana. A, a gente não se abre para o diálogo porque a gente quer ficar no jogo do controle, né? É uma coisa que eu tinha um negócio na cabeça que eu ia falar na hora que estava falando e sumiu, mas veio agora, eu vou falar, que tem a ver com o que a gente está falando também. É uma frase da oficina que diz assim: o prêmio para quem ganha no jogo do controle é continuar no jogo do controle. A gente, quando a gente está jogando no jogo do controle, e o outro também tá, né? Os dois estão jogando, é porque a gente tem a sensação de que a gente precisa ganhar para receber o prêmio que vem junto com a vitória. E a gente não percebe que o prêmio que vem junto com a vitória, quando a gente ganha no jogo do controle, é continuar dentro do jogo do controle, se manter lá. Então, a gente não percebe isso e o outro também não, o outro menos ainda, porque ele não é aluno de autociência, não estuda autociência, não está interessado em autoconhecimento. Então, tudo o que ele quer é ganhar no jogo do controle. E ele não percebe que se ele ganhar no jogo do controle, ele vai continuar no jogo do controle. A gente que é aluno de autociência, praticante de autociência, tem clareza disso, aí já começa a perceber que não é bem assim. Que não é tão vantajoso assim ganhar no jogo do controle, porque o prêmio é continuar dentro dele. E aí, quando a gente vai ficando consciente disso, a gente vai desistindo. Mas os outros vão sempre, a todo instante, estar convidando a gente para voltar. Com todas as forças. É a Havaiana de pau. Você fica autoísta, o outro vem com a Havaiana de pau para te tirar do seu autoísmo. Ou então vem com um suborno irresistível, assim. Aí você é tentado, você é colocado em tentação. Inclusive, talvez aquela oração, não nos deixeis cair em tentação, tenha a ver com isso. Você é tentado, né, a sair do autoísmo e ir para o outroísmo. Sair da sonicidade e ir para o que na religião seria o pecado, que seria você sair da sonicidade. Você é tentado, tem a tentação. Só que você só consegue vencer essa tentação se você estiver consciente que não vale a pena vencer no jogo do controle, porque o prêmio para quem ganha no jogo do controle é continuar no jogo do controle. E o jogo do controle é uma bosta. É verdade. Sei que é pior. Quando a gente pratica, né? Porque eu tenho meus momentos que eu faço isso e depois eu vejo que droga. Que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí eu respiro e falo, droga, droga, fica atenta, fico chamando minha atenção porque eu vejo que é ruim, é pesado, né? Controlar é pesado e Não, é uma bosta quando o outro te obedece. É uma bosta. Você é, chega pro outro e fala assim, me ama, me ama. Aí o outro fala, eu te amo. Puta, tem coisa mais desagradável do que o outro falar que te ama de forma obediente? Você sabe que não tem nada ali, que não vale nada, né? é. Eu, Aí, agora, quando o outro fala assim, pô, eu te amo, fala, você sente que a pessoa tem um sentimento, aí é outro, aí é gostoso. Mas quando é fruto de obediência, é uma bosta. É uma bosta. Você obriga alguém a fazer uma coisa, você vê que a pessoa está fazendo de má vontade, perde todo o tesão. Né? É uma bosta, convivência. eu tive um debate, né, recente agora, porque uma amiga disse, eu gosto de você. Eu falei assim, não, você não gosta de mim. Você gosta do que eu posso proporcionar, você gosta de quando eu estou por isso, isso, isso. Aí falei, né, expliquei, mostrando para ela o que era um fato. Não era gostar de mim, era a ocasião e tal.
E isso eu fiquei super mal na mesa, todo mundo me achou uma filha da puta, porque como é que posso falar que a pessoa não gosta, não tá vendo? E eu tentando mostrar o que era que ela gostava, né? E eu falei, caramba, não dá para falar, não dá para conversar com as pessoas que não tem esse mínimo do conhecimento, né? Você fica como uma filha da puta mesmo, a pessoa que tá falando, nossa, você é tão ingrata, eu gosto tanto. E eu olhei a situação, tentei me fazer entender, mas não foi possível. Uma pessoa leiga de autociência nunca vai entender assim. Ainda mais numa conversa barulhenta de restaurante tocando forró, servindo churrasco, você tentando explicar o amor fácil, difícil e impossível. Pode crer. Aí é foda. É verdade. É verdade. Complicado. Mas faz parte. Faz parte da convivência, né? Obrigada, Ferrari. Gratidão. Tamo junto, dispõe. Olha a foto da criatura aqui. Pode falar, Jéssica. Plifner. Sim mesmo. Exatamente assim. Isso fica gravado, né? Não é? Boa noite. Boa noite, gente. Eu tava pensando aqui, Quer um eu acho que eu biscoito? tenho... Você tem pra me dar? Tô zoando. Que pena. Fala boa noite de novo que eu te dou um biscoito. Boa noite, Não. Ferrari! Cadê a garrafa aqui pra eu dançar? Ah, Deixa eu tô te zoando, falar. vai, fala. Fala. Eu acho que eu me respondi aqui, que eu tava pensando assim, ó. A única forma, às vezes eu tô no contato com o outro e em algumas circunstâncias eu acredito que ele tá sendo impositivo, por exemplo, que é a que mais que a gente sente a dor, né? Mas a única forma de eu saber que ele tá sendo impositivo é se eu tivesse a intenção dele. Então eu precisaria perguntar, é isso mesmo? Sim, é isso. Muitas vezes aqui na oficina eu tenho que tomar decisões que vocês acham que eu estou sendo impositivo, mas não estou sendo. Estou tomando uma decisão que eu acho que é ou melhor para o trabalho, ou melhor para mim, ou melhor para o grupo, enfim. Mas quem recebe pode se sentir com seu desejo insatisfeito, ao sentir ou frustrado, e ao sentir ele pode até se sentir violentado, mas não foi, no meu caso, como estou me usando de exemplo, não foi minha intenção violentar ninguém, mas você se sente, entendeu? Por exemplo, você fala assim, pegar um exemplo feminino, tá? Que é onde uma mulher geralmente sente dor. Você fala assim, Ferrari, o que você acha de mim? Eu falo assim, eu acho que você é meio feia. Aí você fala assim, como assim meio feia? É feia, você não... Já prestou atenção no seu nariz, na sua sobrancelha? É feio, né? Aí você fala, pô, que Ferrari, filho da puta, né? E tá sendo agressivo comigo, tá sendo... Não, às vezes minha intenção não é essa. Eu tô sendo sincero, tô falando o que eu acho. Mas você se sentiu agredida. Nossa, me chamou de feio, cavalo, filho da puta, rinoceronte, não é? Então, é isso. Vou contar para todas as minhas amigas, vou mostrar o print. Olha só que estúpido, que monstro, me chamou de feia. Aí elas todas, não, mas amiga, Exatamente. linda. Exatamente. Aí vai montar o fã-clube de solidariedade, aí vai atacar, os haters vão lá atacar o meu perfil, e é isso aí. Começa todo o jogo do controle por conta da presunção. Ferrari, você quis ser grosso comigo? Eu falei, não, outro dia aqui, né? Vocês viram a interpretação da, da Luciana achando que eu estava sendo grosso com ela. Não estava sendo grosso com ela, mas ela achou que eu estava. Ferrari, seu grosso, cavalo, não sei o que, lembra?
que aconteceu na aula aqui? Lembra? Então, foi a interpretação dela, não tá, mas ela nunca me perguntou se eu estava sendo grosso ou não. Ela simplesmente presumiu e partiu daí. E foi desenrolando, né? E aí ela foi tentando me controlar porque ela queria que eu assumisse que eu estava sendo grosso. E ela usou lá as estratégias de controle dela para que eu assumisse uma. E eu não assumia por quê? Porque para mim era claro que minha intenção não era essa. Então eu não vou assumir uma coisa que não é minha intenção. Ok. E eu tentei explicar para ela que era a interpretação dela, né? Para ela poder sair também desse equívoco. Beleza? Mas nesse caso aí do grosso, Claro não que é você como. pode perguntar para o outro, assim, você está querendo me fuder? O cara fala, não, só quero o seu bem. E ele Tá vai estar mentindo. mentindo. É, exatamente. E nesse caso do grosso, mas não cabe uma interpretação de que ela que recebeu? Sim, no critério dela, porque ela não está errada. No critério dela, eu fui grosso. Ela está certa nisso. Agora, ela achar que eu tinha a intenção de ser grosso, ou que eu, no meu critério, eu fui grosso, é isso que está errado, entendeu? Ela acha que a interpretação dela é absoluta. Mesmo outras pessoas que viram diferente dela, não acharam que eu fui grosso. Porque são outras pessoas com outras interpretações. Mas ela queria que a interpretação dela fosse absoluta. E ela queria impor a interpretação dela em mim e para todo mundo. Entendeu? Entendi. Tá certo. Obrigado. Januário! Tá liberado, Januário. Ok. Ferrari, o seguinte. Ô, Januário, Você. deixa eu te perguntar. Por que você sempre assiste aula no chuveiro, Januário? Tá sempre aí pelado. Não te deixam assistir na sala, você tem que ir pro chuveiro para assistir? Foi proibido a água caindo aí. Mas aqui na Bahia é calor, não faz esse... Se chegar esse frio aí que faz em Uberlândia, nós estamos arrombados aqui. Vocês morrem tudo. Vira picolé. Ferrari, você falou aí que a gente, de todo jeito, é convidado a jogar o jogo do controle o tempo todo, né? É, isso. Existe alguma estratégia para eu dizer para o outro, rapaz, não me convide mais não, pelo amor de Deus. Porque na minha cabeça só vem tipo assim, eu não vou jogar. Mas aí o cara me chama, ei, vamos jogar de novo. Puta que pariu. Aí eu volto para conviver, porque como você falou, viver é conviver. E aí, o que eu faço para dizer ao outro, rapaz, olha, eu não quero dar um tempo, porque você tem algumas coisas que eu gosto em você, mas deixa eu te dizer, não me chama para esse jogo, não. Como é que eu faço? Então, você pode denunciar o que o outro está fazendo, mas não significa que vai funcionar, porque ele pode não entender e se você denunciar, como ele percebe que você está pegando ele no pulo, ele pode ficar mais bravo ainda e dar mais ruim. Mas se for, por exemplo, entre dois oficineiros, pessoas esclarecidas e que querem conviver bem, você pode denunciar. Você fala, ó, você tá tentando me punir para que eu faça a sua vontade. Você fala exatamente o que a pessoa está tentando fazer. Aí a pessoa, se ela tem interesse em conviver bem e é uma pessoa que está interessada em não cultivar má convivência e ter esclarecimento, ela vai olhar e falar, pô, é mesmo, desculpa aí. E ela para. Ou se não, se fala assim, ó, você está fingindo para me agradar, não faz isso. Você denuncia o que a pessoa faz. Ela fala, é verdade, então, por favor, não faça isso, fala a verdade. Então, você fala para a pessoa. Agora, se ela não quiser, ela fala, quer? Não estou fingindo, tá vendo? Ela aumenta o fingimento. Não estou fingindo, eu gosto muito de você, meu querido, meu amado. Entendeu? Ok. O problema é que para encontrar o oficineiro presencialmente, eu vou ter que ir em novembro, vou ter que me virar, porque aqui em Jacobina não tem. Os dois que eu conheço estão em Salvador.
Tá bom, mas eu vou treinar pela oficina para exercitar em casa. Obrigado. Não necessariamente precisa ser oficineiro. Você pode falar para qualquer um, ó, você está fingindo para me agradar. Mas é que a pessoa, em geral, elas não estão, não têm autoconhecimento suficiente para querer jogar o jogo da liberdade e viver altruísta. Então, muitas vezes não vai funcionar. Mas é uma estratégia que vai fazer a pessoa despertar, porque a única forma de você sair do jogo do controle é despertando a consciência, para o outro também. Então, quando você denuncia, você está dando a oportunidade do outro despertar a consciência. Ou seja, na prática, eu vou ter que estar alerta, ou seja, desperto, para o fato de que eu estou conversando com o ignorante, né? É, um jogador do jogo do controle que não sabe que está jogando o jogo do controle. Perfeito. Beijo, obrigado. Tamo junto. Uai, sumiu aqui. Edna Vigatti. E aí, Ferrari, tudo bem? Boa noite. Fala, Edna, e você? Ai, tudo bem. Ô, Ferrari, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um hábito de assim, mas é um hábito carinhoso, tá? E isso não significa que eu queira, porque que alguém goste de mim, entendeu? Por exemplo, às vezes eu falo assim, oi, querida, oi, flor, oi, amada. Eu gosto, é uma forma que, assim, a minha intenção é uma intenção boa, entendeu? De eu estar falando com alguém, eu vou responder, que nem hoje eu respondi para Vanessa, vontade de te abraçar, de te apertar bastante. Quando eu for em dezembro, eu falei para ela. Então, assim, é uma forma carinhosa que eu tenho. E muitas vezes as pessoas interpretam errado, sabe? Tipo, quem fala que é flor é falsa. Quem fala querida, mas não tem nada a ver, é uma coisa que eu gosto, sabe? No meu trabalho mesmo, falou, oi, Flor, me empresta um alicate? Tá bom então, Flor. Querida, é meu jeito, sabe, de falar. Então, eu gosto de agir assim, minha filha, oi, amor, oi, filha, oi, amor. Chamo meu marido de amor, amor, amor. Tu fala, oi, amor. O amor, tá bom? Você entendeu? Então, assim, é uma coisa que é da gente. Agora, e se eu fosse uma grosseira, tipo, se eu fosse agir assim, e aí, caralho, ô porra, você não fala certo. Então, Ferrari, de verdade, cara, não adianta. Eu já tomei a seguinte resolução. Se eu for grossa, vão falar que eu sou grossa, né? Se eu for assim, agir com. Não é? Se eu for puta, vão falar que eu sou puta. Vou falar o português claro. Se eu for santa, olha, ela tá fingindo que é santa, mas imagina, o que ela mais gosta é de, né? Entendeu? Então, assim, Ferrari, cara, é difícil a gente agradar todo mundo, não adianta, a gente nunca vai conseguir mesmo, né? E nem o outro vai agradar a gente também, né? Sempre. Não é mesmo? Exatamente. Exato. Então, eu vou procurar uma frase. Tem uma frase aqui da oficina que é sensacional. Deixa eu ver se eu encontro ela. Ctrl F. Aqui. Tudo que você faz desagrada alguém. Tudo que você faz desagrada alguém. Tudo que você não faz desagrada alguém. Exatamente. Certo? É isso mesmo. Então, ao invés de. Então, aí a frase termina assim: tudo que você faz desagrada alguém. Tudo que você não faz desagrada alguém. Ao invés de ter medo de desagradar, tenha certeza. Verdade. Já que é para fazer mesmo, então que faça bem feito, né? Não tenha medo de desagradar, tenha certeza, você vai desagradar. Tem uma música Tem uma música que eu nem gosto tanto da música, mas gosto mais da ideia da música. É de uma cantora moderna, assim, mais jovenzinha, atual, né? Não é da mais tradicional, mais contemporânea. Que ela canta assim: tô pronta para desagradar. Uhum. Se você
se você quiser, se você quiser viver bem, você tem que estar pronto para desagradar. Se você não estiver pronto para desagradar, você vai sempre comer na mão do outro. Porque você vai Exato. ficar querendo agradar, aí você vai ficar com a coisa de ficar pisando em ovos, fingindo e tal. Você vai É, estar sempre comendo na mão do outro. Você nunca vai viver sua vida. Você tem que estar pronto para é. desagradar. Ô, Ferrari, agora eu entendo aquilo que Então, você deixa eu. falou. Ai, desculpa. Fala. Fala. Agora eu entendo aquilo quando você fala assim que quando a gente começa a ser assim, né? Porque a pessoa tem que aceitar o outro realmente como ele é, né? Não como ele finge ser, né? E aí quando você falou assim que a gente vai ficar sozinho mesmo, né? Porque as pessoas elas não gostam da verdade, elas gostam de gente falsa. Elas gostam que conta mentira para elas, né? Me engana que eu gosto. Me engana, exato. Quando você vai numa loja, né? Quando você vai comprar uma calça, puxa vida, você tá gordinho, vai. A pessoa gordinha, né? Quando eu tava mais gordinho, eu ainda tô gordinho, mas eu tô menos do que eu tava. Até dezembro eu vou emagrecer mais, hein, Ferrari? Ó, então aí você vai lá na Aí, loja com vai uma. emagrecer para quê? Para agradar quem vai te ver? Não, Ah, bom. não, para eu ficar feliz, porque eu quero colocar uma Ah, roupa bom. bonitinha, que eu quero ficar feliz, entendeu? Para eu me sentir bem. Tá bom. Aí Ô, sim. Ferrari, você vai lá, você compra uma calça, né? Aí a menina fala assim pra você: Nossa, como você ficou linda. Nossa, tá ótima essa calça. Você fala: Cara, eu tô vendo que não tá bonito, que eu tô gorda nessa calça. Eu tô vendo que não tá legal. Mas a vendedora, ela fala que tá bonito pra você comprar e mente pra você. Aí você fala: Porra, meu, eu tenho espelho, eu tô vendo que eu tô feia. Tô vendo que tá os É colotes caindo verdade. pra fora. Tô vendo que a barriga tá caindo pra fora. Então, não É é. verdade. E aí a pessoa fala para você, mas é muita mentira, né? Mas imagina se ela chega lá e fala: Nossa, que É, pança, hein? Não vai ter calça que estilo aqui. Acho que você entrou na loja errada. Vai lá na loja da frente, que é a loja dos balofos, dos obesos. Aqui você não vai encontrar nada, não, viu, minha filha? o Ferrari. Nossa, Imagina! nossa, você vai Você direto pro sai da gerente loja, e fala, é, você sai e ainda processa a loja por difamação, sei lá o quê. é verdade. Dano Então, moral! Fui comprar uma nossa, calça, fui insultada. Quero um dano moral aqui. é Não é? verdade. Verdade. Exatamente. Então, não tem jeito, né, Ferrari? Não adianta. Mas então, assim, quando você tá numa coisa, você percebe, você sabe tal do que está acontecendo, e você percebe que a pessoa tá. A gente consegue perceber quando a pessoa tá querendo ganhar confete, né? Querendo que a gente goste dela, ou a gente, né? Como a gente já fez isso também, né? Claro. Então a gente percebe, né? Teve aquele filme que eu pus no cinema, chama O Primeiro Mentiroso. Você assistiu? Eu não assisti, Ferrari. Você acredita que eu não consegui? Meu celular tá sem. Até o namorado da Vanessa falou que acho que eu tô sem espaço. Eu acho que era isso mesmo que eu perguntei para ele. Eu não consegui. O Lucas, né? Eu Assiste. não consegui. Procura assistir, dá um jeito de jogar na nuvem, da nuvem você passa para o computador, sei lá. Dá um É, jeito. Além de ser muito instrutivo, é muito engraçado, porque o filme conta a história de uma civilização, o mundo. É como se fosse o mundo que a gente vive, mas é. ninguém conhece a mentira, não sabe, as pessoas não sabem mentir. Chega a um ponto, por exemplo, que o cara chega lá o cara chega no caixa do banco e ele pede para ver o saldo dele, o saldo bancário. E o saldo dele está, sei lá, não lembro se está negativo ou se está tipo zerado, se está sem dinheiro. Aí Hum, a caixa fala assim: Ah, tá sem dinheiro aqui, você não tem nada. Aí ele fala assim: Não, eu tinha R$ 1.000. Aí ela uhum. fala: Ah, então deve ser algum problema na máquina. Vai lá e dá os R$ 1.000 para ele. Por quê? Porque não conhece a mentira. Ela não conhece a mentira. Então ela Ah, não consegue cogitar a possibilidade do cara estar mentindo. Então o erro foi da máquina e não do cara. Entendeu? aham. Só para você ter uma ideia, o nível de como as pessoas não. Não é que elas não mentiam,
elas não tinham inventado a mentira. É uma sociedade assim. O filme é ficção, mas é para tratar desse ponto. Aí o cara, aí vai mostrando como é que seria a convivência, assim. Aí o cara chega lá, ele tem um encontro com a menina, e a menina, ele abre a porta, ela fala, entra aí, que eu vou lá em cima me masturbar mais 2 vezes e já volto. Aí ele fala, tudo bem, eu espero aqui, fico imaginando, né? Aí ele pergunta assim, será que tem alguma possibilidade da gente... Ela fala, não, você é gordinho, tem nariz de batata, acho que não vai rolar nada, não. Ah, tudo bem, então vamos só comer. Era assim, a mais absoluta sinceridade. Sim. Aí você fica assistindo o filme e você fala assim, nossa, impossível viver numa sociedade assim, onde só se fala a verdade. E é mesmo, por quê? Porque a nossa sociedade ela é alicerçada na hipocrisia. Hipocrisia, exatamente. O nosso dia a dia é hipócrita. Se a gente abandonar a hipocrisia, o mundo entra em colapso. Não tem como o mundo funcionar sem a hipocrisia. Exatamente. Não funciona. Vai tudo abaixo. Ruim. Meu Deus. Nossa, é muito louco isso, né, Ferrari? A gente começa a perceber que eu tinha comentado hoje, até eu falei, depois que a gente começa a ficar se auto-observando, né? Porque, meu Deus do céu, como a gente tem que ficar se policiando o tempo todo, né? Você fala, putz, caguei, fiz uma merda. Ai, nossa, o jogo do controle, já falei. Ai, olha, Aí você se volta, né, de novo e fala, não. Aí, às vezes, aqui, né, aconteceu essa semana de novo, eu fui falar para minha filha alguma coisa, aí alguma coisa fala assim, ó, cala a boca de novo. Cala a boca, cuida da sua vida. Ela vai fazer do jeito dela, não é do seu jeito. Aí eu falo, opa, desculpa, filha. Falei, sabe? Então, assim, Ferrari é uma vida toda, né, agindo assim, né? Na verdade, a gente passou a vida toda vivendo a vida do outro, né? Não a nossa. E aí, quando a gente começa a parar, a gente começa a não ter o que falar, né? Você começa a conversar com você, com as paredes, vai meditar, faz qualquer coisa e fica com você, porque não tem mais o que falar, né? Porque tudo que você fala envolve o outro, você nem tem tempo para olhar para você, né? Então, aí, quando você para, você olha mais para você, né, Ferrari? Tem um texto que eu não sei se vocês já leram, ele vai aparecer em algum momento, que eu faço uma analogia com a síndrome do ninho vazio. Vocês já ouviram falar? Síndrome do ninho vazio é quando o filho sai de casa. Então, os pais estão ali vivendo com o filho. Um filho, 2 filhos, quantos filhos tiverem. Aí chega um momento que os filhos começam a sair de casa. Aí sai 1, 2, né? A casa fica vazia, fica sem filho. Fica só o casal, mesmo que não for um casal, fica só ou a mãe ou o pai. Enfim, fica ali. Em geral, se fala isso para a mãe, né? O quarto fica vazio, aí a mãe olha para aquele quarto vazio e sente aquele vazio, aquela angústia. E isso chama síndrome do ninho vazio. Agora, o texto ele está usando essa ideia para fazer uma analogia, que é a síndrome da vida vazia. Exatamente, Porque você fica do mesmo jeito que a mãe fica ali no filho, e aí quando o filho vai embora, parece que a vida dela acabou, porque a vida dela toda era o filho, ela fica, nossa, minha vida está vazia, não tem mais filho. Quando você vive altruísta, que você decide, fala, não vou mais ficar no outro. Aí você percebe que a sua vida está vazia. Por quê? Porque você nunca cuidou dela, nunca teve nela. É verdade. Aí você sente a síndrome da vida vazia. Onde é que eu estava esse tempo todo? Estava lá, na vida do outro. E a vida passou, né? E a vida passa, né, Ferrari? Não, e aí você se pergunta, e o que eu faço agora com a minha vida? Né? Exatamente. Você nunca fez nada, você usou a sua vida para não viver, para viver a vida do outro. Você não sabe o que é viver a sua própria vida. Você não sabe o que é viver a sua própria vida. Não. Aí não você consegue, pensa, não consegue nem ficar sozinho, né?
Exatamente. Não consegue nem ficar sozinho. Não, nem com a própria presença não consegue ficar, né? Porque a gente não sabe quem a gente é, nada, né? Exatamente, não sabe o que faz com as mãos, né? O que eu faço com a minha... Né? É verdade. Nunca ficou com as próprias mãos. Nossa, é muito louco mesmo. Agora que a gente começa a se auto-observar assim, a gente começa a sentir tudo isso, né? É muito forte. Mas é muito bom ao mesmo tempo, né? A gente se sente livre, né, Ferrari? Parece que a conscientização. vai te libertando, né? É a conscientização acontecendo e a conscientização vai te libertando, é isso. Exatamente. Tá certo, então, Ferrari. Obrigado. Obrigado por tudo, viu? Disponha. Tamo junto. Meu marido falou assim que ele quer dar um abraço forte em você quando ele for aí. Beleza. Vai ser um prazer. Obrigado, Ferrari. Uma boa noite, viu bem? Boa noite. Boa noite. Lucas Azevedo, famoso Bigodon. Tá liberado, Lucas. Olá, meu irmão. Muy bem, muchacho. Não vai Muy mostrar bien, buenas o noches. bigode. Não vai aparecer com o bigode hoje? Cara, hoje não vai dar porque eu tô com um mecanismo danado aqui, é áudio no lugar, imagem no outro, aí vai ser uma zona. Tá, beleza. Hoje você vai falar solo com a voz da minha consciência. Sim. Ferrari. Muy bem. Ferrari, eu só apareci aqui, cara, para te contar uma coisa interessante da minha observação aqui, que é o seguinte. Recentemente eu comecei a compreender o que você falava quando você respondia para alguém. Alguém perguntava, e você pratica auto-observação existencial o tempo todo? Aí você fala, não, só de vez em quando, só quando eu quero abrir a porta, e aí eu sei que eu tô. E o psicológico? Psicológico muitas vezes, muita parte do meu dia. E aí a pessoa perguntou, e a auto-observação pessoal? Aí você respondeu, 25 horas por dia. Beleza, foi uma informação, uau, é uma informação absurda, né? Que a gente recebe assim quando é calor. E recentemente tem acontecido uma coisa comigo super interessante, cara. Que é o seguinte, eu já tenho tempo aqui, estou na cidade de Uberlândia, e aí, desde quando estava na Bahia, e até algumas situações aqui também, eu tinha muita natureza, muito tempo livre assim para poder fazer outras coisas. Então eu contemplava bastante as coisas. E aí aí tinha vários momentos que eu tinha um pensamento vazio, só vivendo. Aí recentemente eu tenho imergido em muita informação, estudado muito, trabalhado muito, organizado muitas coisas, e a cabeça, cara, ela fica cheia de ideia, fica um tantão de coisa acontecendo. Aí, recentemente eu percebi que eu não tenho mais paz, mano. Só fica a voz na minha cabeça o tempo todo falando. Muitas vezes são coisas interessantes, boas, tem ótimas ideias. Mas na maioria das vezes, assim, nossa, por que eu tô pensando nisso? Aí eu comecei a ficar ligado vários dias, assim, já que eu tô... Nossa, a voz tá me incomodando já, não fico quieto. Aí eu descobri que eu tenho que observar outras coisas, enfim, eu tenho as minhas táticas aqui. Mas aí eu comecei a sentir isso que você falou, eu não tô mais conseguindo não ficar me observando. É o tempo todo, cara. Desde a hora que eu acordo, eu fico me analisando, ouvindo a minha voz, ouvindo o que tá acontecendo no mundo, o que eu vou fazer, o que eu tô sentindo com cada coisa. E aí agora, eu tô até um pouco mais tranquilo, porque eu tô cada vez menos entendendo quais são os motivos, né? Mas de brigar. Cara, se tiver uma discussão, eu quero ter razão, eu quero ganhar, tá, porque eu pesquiso, eu quero ter razão. E aí, me auto-observando, eu comecei a notar muito mais as minhas intenções, que elas ficavam escondidas no meio de tanta voz, no meio de tantos falsos motivos. E aí é isso, cara. Eu vim aqui te agradecer, te contar essa coisa que está acontecendo. E o livro do Jogo do Controle funcionou muito bem, né, para fechar os altruísmos,
e tudo mais, e eu comecei a perceber com essa voz e com as minhas intenções por trás da voz, o jogo do controle o tempo todo, não só com os outros, mas com as minhas próprias crenças que eu acumulei durante tanto tempo, tentando controlar a minha vida atual. Cara, é sinistro demais. É isso aí que eu tenho pra te falar. Valeu, Lucas. Agradeço o testemunho. Muitas vezes essas vozes são a voz do outro dentro da gente, não é a voz da gente. Tipo, se a gente ficar absorvendo muita informação, essas informações vêm, alguém produziu, né? Então é a voz de alguém que entra na gente e às vezes elas estão tentando controlar a gente não percebe e elas controlam, né? Você vai lá e compre batom, tinha essa propaganda. Aí você chega na padaria, me dá um batom. Por que eu comprei um batom? Porque entrou aquela voz lá que falava para você comprar batom, né? Beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Rapidinho, eu concordo com você, mas no meu caso não rola isso. Eu tenho muito controle sobre as informações que entram, mas sim, eu fico analisando as coisas. Porque eu fico observando o mundo, eu fico observando o que está rolando no marketing, o que eu concordo, o que eu discordo. Só que isso já levou 2, 3 horas de conversa comigo. Liga um firewall, né? A consciência liga um firewall, um sistema antivírus. Você fica lá, anti-jogo do controle, o anti-outroísmo. Você fica lá observando sua intenção, o que está por trás daquelas coisas. E esse rastreio é você, né, fazendo autoobservação pessoal para ver o que está acontecendo ali. Ótimo. Cada vez, realmente, funciona melhor esse firewall aí. Sim, uma coisa interessante, Ferrari, é que uma conversa que você teve comigo, eu nunca vou esquecer isso, cara. A gente tava conversando, aí você falou assim, vai chegar um momento onde a sociedade vai fazer as coisas, o trabalho, não pelo dinheiro, mas pela vontade de se melhorar naquela coisa que se propõe a fazer todos os dias, ficar melhor, e aí ganhar reconhecimento porque você fez algo melhor. Eu nunca esqueci. Aí a minha tática recente que eu descobri é que estava me faltando contemplação da arte. Sabe, consumir um certo conteúdo onde a pessoa não queria me ensinar nada, onde a pessoa não queria me ensinar a vender, me ensinar a comprar, enfim, me trazer informações sobre a política, sobre geopolítica, sobre... Não, eu comecei a sentir muito mais paz e ser muito mais surpreendido que as coisas que estavam me trazendo um pouco mais de ansiedade é porque eu conseguia prever tudo do mundo já, entende? Dos padrões das coisas. Aí eu comecei a voltar para a arte, aí comecei a sentir de novo qual é o sentido da arte. Aí eu comecei a ouvir as 9 sinfonias de Beethoven. Cara, é um negócio tão diferente, porque não tem nenhuma proposta para mim. É o inútil prazer dele ser ele ali, fazendo a arte dele, a beleza, surpreendendo, o universo se construindo de uma maneira tão incrível. Aí eu solto tudo e falo, me leva. Você foi aonde você foi, né, meu nosso? Você foi no Beethoven, é isso aí. É isso aí. Absoluto inútil prazer de ser Beethoven, velho. Você ouve e fala, puta, vai tomar. Com Beethoven. Vai se fuder, né? Que grandiosidade é essa? Foda. Muito foda. É isso aí, mano. Obrigado. E obrigado por você ser você e estar abrindo para o mundo essa sua percepção, que a gente aprende também a ficar em paz e ficar perto de alguém que é altruísta é muito interessante. A gente ganha também junto. Valeu, mano. E nem se falou lá outro dia, né? Sem me gabar, mas é junto dos bons que a gente fica melhor, né? É a questão do exemplo, né? Claro, se eu falasse uma coisa e minha vida fosse outra, vocês nem estavam aqui. Isso aí. Tamo junto. Que meu viver confirme as minhas palavras, né? Isso aí. Fernanda, você tinha levantado a mão, ainda quer conversar? Baixou? Não? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Lembrar vocês, quem ainda não está ligado que está rolando aí o processo para o segundo Unficinac,
Unficinac é o Encontro Nacional dos Unficineiros. O NAC é de nacional, que vai rolar dia 6 e 7 de dezembro aqui em Uberlândia. Se ligue, né? Tanto você que está aqui no ciclo de estudos, que é calouro, que já vai ter se tornado veterano, como você que já é veterano, procure se informar aí. Está rolando, já está todo vapor, a preparação vai ser muito massa. Vou falar a declaração para encerrar isso aqui. O próximo livro que vocês vão ler chama-se, olha que nome bacana, Ctrl Alt Outro. Não sei se vocês sabem o computador, mas tem a tecla que é Ctrl Alt Del. Que é uma coisa que você faz para parar, né? Desligar o computador. Ctrl Alt Del. O livro chama Ctrl Alt Outro. Eu mudei o nome do livro. Esse livro, ele se chamava... Putz, mudei ontem o nome do livro e esqueci. Ele se chamava Between. O que acontece é que esse livro, Between, ele foi a aula que eu dei no livro Jogo do Controle do Eureka 24. Quando chegou o dia da aula, eu peguei e escrevi um texto que acabou virando um livro, que foi o que eu falei no Eureka 24. Aí eu transformei num livro, vocês vão ler ele em forma de livro. Lá no livro está a gravação da aula do Eureka 24, que é basicamente a leitura do livro, conversando e respondendo perguntas e tal. Então dá na mesma, ler o livro, assistir a aula. Mas quando eu fui trocar, porque ele estava com o nome Jogo do Controle 2024, eu mudei para Between 2024. Só que a capa do livro era dois galos, assim, ó, numa briga de galo, dois galos indo um para cima do outro. Quando vocês assistirem, vão ver que é o pano de fundo, que eu botei o pano de fundo na hora que estava falando, que eu estava dando a aula. Na hora que eu coloquei a capa do galo, o YouTube foi lá e derrubou o vídeo. Porque incita a violência, não sei o que. O YouTube tem uma política de... Ele não sabia que era uma aula de autoconhecimento. Achou que fosse um vídeo de briga de galo, provavelmente. O algoritmo, né? Os robozinhos lá que ficam lendo. E aí ele derrubou o vídeo. Aí eu fui lá e troquei o nome do livro e troquei a capa. E aí eu coloquei Ctrl Alt Outro para não ter esse problema aí, que eu acho até bacana. Tem tudo a ver. Between também tinha a ver, mas esse também tem a ver. Pegou outro aspecto do que está sendo falado lá, mas tem bastante a ver. Esse livro é quando eu escrevi, eu falei, porra, olha o que a oficina está explicando aqui, cara. Eu fiquei surpreso de explicar o que eu expliquei. Claro que eu fiquei consciente, aí comecei a explicar, mas fiquei surpreso, porque é fantástico o que vocês vão ler lá, eu acho, né? Minha opinião. E não pense apenas assim, vai explicar por que tipo a gênese do jogo do controle, assim. E como é que a gente chegou no jogo do controle, e como é que a gente chega no dia a dia e tal. Vocês vão ler lá, tá lá. E é muito bacana. É um puta de um socão no estômago, né? Porque vocês vão perceber que o ET tem razão. O ET estava certo. Mas é massa demais ficar esclarecido, ter essa clareza que o livro vai passar. Então, desejo para vocês uma boa leitura. Vou falar a declaração e prossigamos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que em mim chega de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Prossigamos, gente. Valeu. Até.